onde vocês tiveram, inclusive, a participação do secretário de Educação, Gustavo Carmo. E aí, Luma, duas perguntas, e aí a gente pode vir por partes, sem problema nenhum, você pode ficar à vontade, é que pediram para eu lhe questionar, e eu assisti a essa sessão também na íntegra. E o primeiro ponto, Luma, antes dessa sessão se criou uma expectativa muito grande, você foi a Brasília, outras vereadoras te acompanharam, vocês fizeram apanhados de documento a respeito de obras, a respeito de investimentos, e criou aquela expectativa de que essa audiência se traria as respostas para tudo, para a obra parada, para o investimento da educação, para o investimento da educação infantil, para a ampliação das creches. Porém, quando chegou no dia da audiência, Luma, a população, ou quem assistiu, acompanhou, percebeu que foi mais brando. O que foi que aconteceu, Luma? O secretário conseguiu sanar as dúvidas que vocês tinham, ou, na verdade, mudou-se no decorrer dessa audiência um pouco um foco, que é a segunda questão que nós vamos discutir a respeito do colaborador da Secretaria de Educação, Rivelino, que também foi uma polêmica muito grande, inclusive foi motivo da semana toda na cidade essa discussão a respeito da nomeação do Rivelino Carmo, do cenário político de Alagoinhas, o Rivelino, que é um homem público, que também foi candidato a vereador, que também é o braço direito do Gustavo Carmo, desde o início das eleições do próprio Gustavo, que Rivelino sempre esteve do lado dele, e se criou-se naquele momento todo aquele imbróglio, e parece que virou pauta, uma segunda pauta, a nomeação do Rivelino e a postura dele, inclusive, enquanto funcionário público. Então, eu queria começar com a primeira pergunta aqui, o que foi que aconteceu na audiência, Luma? Vocês conseguiram chegar no objetivo ou foi distorcido no decorrer da audiência? Ótimo, Bruno. É muito bom falar sobre isso, até mesmo para que a gente possa esclarecer esses pontos para a população. O objetivo da audiência, como nós enviamos na carta convite ao secretário, era tratar sobre as obras que estão paralisadas de creche aqui na nossa cidade, tratar de licitações e contratos recentes da Secretaria de Educação nesse ano de 2023 e demais questões que pudessem aparecer aí ao longo do diálogo, do debate, das indagações. Mas os dois pontos principais eram esses dois que eu acabei de citar. A nossa ida a Brasília foi fundamental, como você mesmo falou, através dessa visita ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, da UFDE, nós podemos ter acesso a diversas informações a respeito dessas 3 creches, especificamente, que estão paralisadas aqui no nosso município, a creche do Barreiro, a creche do Urupiara e a creche do Jardim Petrolar. A partir dessas informações, nós coletamos que algumas delas, inclusive, o governo vinha recebendo transferência do FDE de 2019 até aqui, até 2023. Todas as 3 receberam transferências, inclusive nesse ano de 2023, em março. E nós descobrimos também, a partir disso, a partir dessas visitas, que algumas responsabilidades eram do próprio município. Então, nós já tínhamos escutado, tanto por parte do secretário de Educação, como também do próprio prefeito, Joaquim Neto, que as obras estavam paralisadas única e exclusivamente por responsabilidade do governo federal, que era o governo federal que impossibilitava que essas obras avançassem, e nós chegamos lá e descobrimos que, na verdade, não. Tinha responsabilidade também do município de Alagoinhas. Ou seja, as creches do Jardim Petrolar, por exemplo, passou o ano de 2019, recebeu recursos, cerca de R$120 mil. 2020 também houve transferência de recursos, 2021, 2022. E aí, essa obra, na nossa cabeça, e aí o período para a construção dessa obra, que seria de praticamente 4 anos, ela foi sendo postergada. Então, houve transferência do governo federal. Por que essa obra não chegou a ser concluída? O que aconteceu no meio do caminho para estar tão atrasada? E aí a gente trouxe essas indagações, fomos à rádio também, conversamos com a população, trouxemos essas informações aqui para a cidade, esclarecemos que havia uma corresponsabilidade no processo, e esse é o nosso objetivo. Vereador e vereadora tem papel fundamental de fiscalizar. Então, se eu vou a Brasília, meu papel fundamental é também fiscalizar o que está acontecendo por lá nas transferências federais que vêm para Alagoinhas. E saber o motivo das coisas acontecerem da forma como estavam acontecendo. E aí gerou toda uma confusão. O
porque aí o governo do município, né, a Secretaria de Educação, começaram a fazer posicionamentos, né, tentando desconstruir o que a gente estava falando, tentando dizer que não era bem assim, né, que não era verdade, e etc. Colocou a responsabilidade na pandemia, colocou a responsabilidade no governo Bolsonaro, que também teve a sua responsabilidade, né? Então, não houve, por exemplo, um acompanhamento da FNDE como deveria ter acontecido, né? Não houve, de fato, a fiscalização para que as obras pudessem ser concluídas. Para você ter noção, Bruno, são mais de um total de 15 mil obras, né, desse plano específico, desse projeto de pró-infância específico, que deram e foram iniciados em todo o Brasil a partir de 2012. Mais de 50% conseguiu ser concluído, né? O restante ainda está nesse processo de construção ou foram paralisados, né? Foram parados no meio do caminho ou foram canceladas completamente. E aqui acontece, né, que uma dessas obras que foram paralisadas está justamente aqui em Alagoinhas. 3 obras estão aqui em Alagoinhas que fazem parte desse programa iniciado pelo governo federal do Pró-Infância lá em 2012. Só que as obras aqui foram a partir de 2018, né? Elas foram a partir Alagoinhas aderiu ao programa a partir de 2018 para poder realizar a construção dessas creches. Nós acompanhamos e vimos o posicionamento do TCU, Tribunal de Contas da União, dando esclarecimentos do porquê, né, de tantas obras, mais de 3 mil unidades, estarem paralisadas. Né? Desse montante de 15 mil, 3 mil estão paralisadas e Alagoinhas se encaixa nesse número. O TCU disse que são diversas as questões. Houve ausência de fiscalização e acompanhamento da FNDE, sim, mas houve também fragilidades em muitos desses municípios. Ou seja, muitas vezes contratava a empresa, mas não havia fiscalização da obra, não havia acompanhamento para ver se a empresa realmente conseguiria cumprir com o que estava estabelecido nas cláusulas contratuais, o que acontece em muitas obras em todo o Brasil. Né? Então, não estava sendo repassado o pagamento que era preciso para que as obras avançassem. Enfim, as contrapartidas, né, que os municípios também, alguns municípios, eles ficaram achando que só o FNDE iria cobrir os custos e não iria ter contrapartida de município, sendo que, na verdade, precisaria ter. Né? Muitos desses recursos não seriam suficientes para a construção, para a obra que estava sendo planejada. Um exemplo disso, teve uma obra aqui em Alagoinhas, numa creche também, que é da Baixa da Candeia, que foi necessário ter complementação de verba municipal para que essa creche, que também fazia parte desse mesmo programa, pudesse ser completa, pudesse ser concluída e entregue para a população. Então, nós temos um exemplo aqui, né, que o município precisou dar contrapartida para que a obra pudesse ser concluída. Então, muitas dessas obras, os municípios se escusaram, né, de poder também contribuir, também fazer o aporte financeiro para a conclusão dessas obras. E aí, começou toda essa narrativa, toda essa discussão, essa disputa de narrativa, principalmente em rede social. Eu evitei fazer isso, não cheguei a vir, né, para a rede, no sentido de desmerecer ou desqualificar, né, nenhum tipo de figura pública. Só vim para as redes para dizer o que a gente encontrou de informação lá e trouxe para a população, o que foi a informação que a gente recebeu, o que a gente atestou nessa visita, apenas isso. Mas a gente sabe como a política é, infelizmente, em alguns momentos, que acaba levando tudo muito para o pessoal. Né? Então, houve a exceção, né, desse cargo comissionado, que você acabou de citar, o Rivelino Carmo, né, e aí vou falar de uma outra situação, né, porque teve a questão do TCM, que começou a investigar, né, fez visitas, eu acredito que você acompanhou isso também, em várias cidades e em algumas escolas municipais. E aí a gente fez um posicionamento a respeito disso. Né? Eu fiz um posicionamento a respeito disso. Que a educação que eu queria para Alagoinhas não era essa educação que estava sendo apresentada no Jornal Nacional. Porque Alagoinhas apareceu no Jornal Nacional com uma educação extremamente fragilizada, uma educação com baixíssima qualidade. E o meu posicionamento nas redes foi dizer, não era essa educação que eu queria e que eu estaria aqui para lutar pela educação diferente, para que a gente possa passar no Jornal Nacional, mas como referência na educação. E essa foi a minha fala. E aí esse rapaz, ele fez um vídeo desmerecendo, né, trazendo diversas características, diversas
falas assim com o objetivo mesmo de tentar ridicularizar, levou completamente, totalmente para o pessoal, né? E aí você já trouxe, né, um levantamento a respeito dele, né? É uma pessoa que disputou comigo no mesmo partido, ele é o meu atual suplente, né? Meu suplente de vereador, e tentou, inclusive, cassar o meu mandato no ano passado, quando eu mudei de partido, né? Que eu saí do Avante, fui para o PDT, e ele entrou com um processo no Tribunal Superior Eleitoral contra mim, para que o tribunal tirasse o meu mandato e ele pudesse assumir a vaga de vereador. Então, quem levou para o pessoal, quem tirou do campo o debate da política, da atuação política e levou completamente para uma área diferente, com intencionalidade, foi justamente ele, né? E aí virou todo esse arcabouço aí que a gente está discutindo e dialogando aqui nesse momento. E aí houve a convocação, né? Eu vi até que Jus Cardoso apareceu aqui também. Boa noite, Jus, parceira aqui na Câmara, faz parte comigo da bancada de oposição. Nós, da oposição, convocamos, né, o secretário de Educação, Gustavo Carmo, para vir à Câmara, né? E minha fala é exatamente essa. Vamos, então, discutir frente a frente, trazer todos os pontos e resolver isso de uma vez por todas. Porque eu não quero ficar na rede social, nos espaços, disputando narrativa com ninguém. Eu quero que as coisas sejam esclarecidas. E aí ele justamente veio para a sessão, né, trouxe os dados a respeito e nós fizemos o enfrentamento. Né? Nós trouxemos, e aí, como você pôde assistir na própria sessão, trouxe os dados a respeito das transferências para o município, trouxe o parecer do TCU sobre a responsabilidade do município no processo. Trouxe também um outro dado muitíssimo importante, né, que foi feito pelo Transparência. É uma organização, né, junto com a fundação, eles fizeram um levantamento de diversas obras paralisadas do FNDE, que fazem parte desse programa do Pro Infância, que eu falei aqui para você, e a Lagoinhas não se encontra entre as creches e escolas com probabilidade de serem concluídas. E eles trazem toda a metodologia para fazer esse estudo, né? Não é um estudo feito por qualquer pessoa, é uma instituição, uma fundação, com dados baseados na transparência do governo federal e todos os dados que são oferecidos pelo FNDE. E isso, para mim, trouxe uma grande decepção, porque eles trazem claramente o porquê, né, que aqueles municípios não estariam aptos, não têm expectativa dessas obras serem concluídas. E muitas delas têm a ver com questões de licitação mesmo, tem a ver com o tempo dessas obras paralisadas, né, tem a ver com a probabilidade de realmente conseguir essas transferências financeiras que precisam para dar continuidade nas obras, enfim, diversos aspectos. E eu trouxe isso também para a audiência. Né? O secretário, ele tentou, na verdade, justificar, como eu falei para você, ele trouxe a questão da justificativa de ter sido o governo federal, de ter sido o governo Bolsonaro, que Alagoinhas não teria condições de dar continuidade, né, fazer aporte financeiro para poder dar conclusão nessas obras, né, enfim, trouxe a versão, e aí ele está no direito dele de trazer essa versão de defesa do governo Joaquim Neto. Né? Ele trouxe a versão de defesa do governo Joaquim Neto e transferiu totalmente a responsabilidade para o governo federal. E aí, no meio dessa discussão toda, houve, né, essa inclusão da pauta do Rivelino Carmo, que é servidor público, servidor comissionado, e ele teve, e aí pela população, né? Quando ele se manifestou nas redes de uma forma tão baixa, as pessoas começaram a ir atrás, né? Quem é essa pessoa que está fazendo esse vídeo, que está falando essas coisas? E aí ele teve, né, toda a sua vida exposta, né? Foi passado para as pessoas, por exemplo, ele ocupa um cargo de diretoria, né, na Secretaria da Fazenda, mas que é um cargo de valor bruto de R$ 4.700, por exemplo, mas recebe mais de 10 mil, recebe 11 mil e pouco, né? De onde é que vem essa majoração toda? E aí a população começou a buscar, a população começou a investigar, e ele começou a ter a vida exposta. E ele virou, sim, de certa forma, a pauta nesse dia da audiência, da sessão, porque não tinha como não associar. Né? Foi uma pessoa que foi extremamente agressiva, que foi completamente infeliz num posicionamento e que prejudicou diretamente o próprio secretário. Se a intenção dele foi tentar ajudar o secretário no processo, prejudicou completamente, porque saiu desgastado. Né? As pessoas começaram a falar sobre isso, começaram a contestar até mesmo a atuação dele dentro da Secretaria da Fazenda. A gente descobriu
que cargos comissionados de direção na Secretaria da Fazenda não fazem registro de ponto de biometria, o que é absurdo, o que é completamente absurdo, porque como é que vai ter algum tipo de controle sobre a efetivação do serviço que aquele cargo precisa ter? De que forma, então, é monitorada a atuação desses cargos na secretaria? Não é monitorado, não é acompanhado, entende? Então, tudo isso começou a ser exposto, né? Então, aí ele acabou vindo à pauta da sessão mesmo, né? Inclusive, na minha fala inicial, a gente trouxe, né, justamente toda essa problemática que a gestão, ela sempre leva para um lado sempre pessoal, né, de tentar desmerecer, de tentar desgastar a imagem de quem está sendo oposição de uma forma extremamente baixa. E aí, como o Justo está trazendo até aqui no comentário, quando a gente fez esse posicionamento contrário a esse tipo de prática por parte da gestão, porque quando ele fez um vídeo, ele não falou como Rivelino, ele falou como membro da gestão de Joaquim Neto. Ou seja, ele falou que a gestão de Joaquim Neto concordava e dava aval para que ele pudesse falar daquela forma. E aí, quando a gente trouxe isso, né, que completamente contra essa forma de posicionamento, o secretário acabou, de certa forma, validando a postura dele, né? Disse que ele tinha direito de falar daquele jeito, que ele era meu concorrente, que ele era meu primeiro suplente, e que era por isso que ele estava se posicionando dessa forma. Então, se for assim, a gente vai achar e começar a propagar por aí que política é um ranking, é um ranking de vale tudo, né? Porque, assim, a gente vai começar a dizer que as pessoas podem fazer qualquer tipo de coisa na política, que tá tudo bem, porque tá sendo concorrente, porque é oposição, porque é base, porque é isso, porque é aquilo. Não, política não é isso. A gente destrói a Constituição, aí a gente também não fala mais sobre democracia, a gente instaura logo uma ditadura, e a gente faz outras coisas completamente erradas, porque não é nesse tipo de regime que a gente vive, né? E aí pronto. Aí o secretário acabou validando, e aí houve reação de outros vereadores, né? A própria Justa se posicionou, o vereador Luciano Almeida, vereadores da base também se posicionaram contrários ao posicionamento e comportamento deste cargo comissionado, né? Vários vereadores da base, Jorge da Farinha, Anselmo Val, né? Então, foi até muito interessante ver esse posicionamento de alguns vereadores da base, porque de uma forma ou de outra, né, mesmo eles sendo bases, né, mesmo eles sendo vereadores da base, eles mostraram que não era o certo ser feito, né? A forma como esse cargo estava se posicionando não era uma forma certa, e que o governo Joaquim Neto deveria tomar um posicionamento a respeito disso, né? Seja para dar algum tipo de regulagem, seja para qualquer tipo de posicionamento, mas alguma coisa precisava ser feita pelo governo, né? E foi muito interessante ver isso, né, da parte deles enquanto base do governo. Agora, Luma, 7h59, para quem está nos acompanhando aí, eu estou falando com a vereadora Luma Menezes, da cidade de Alagoinhas. Um abraço aí para Camaçari, Salvador, Alagoinhas, Dias Dávila, Piritiba, lá na Chapada Diamantina, Arembepe também, Lauro de Freitas, São Paulo, Itanagra, Mata de São João, que estão também nos ouvindo e nos assistindo. Agora, Luma, eu percebi que vocês também falaram naquele momento a questão da violência política, e eu vi, inclusive, as palavras também da vereadora Jússia, que eu achei importante uma fala dela, quando ela diz essa história da plateia e não de assistentes na Câmara de Vereadores, ou seja, quando vocês estão na plenária da Câmara e percebe-se claramente que como se fosse um bavi, de quando um fala, outro fala, inclusive com agressões verbais. E aí eu percebi claramente depois dessas sessões, vocês sofreram vários ataques nas redes sociais. Eu tenho até alguns áudios aqui para passar, Luma, para você esclarecer a respeito inclusive dessas perguntas e desses questionamentos. E esse tema, Luma, é um tema que daqui para frente vocês vão abordar, essa pós-audiência, percebeu-se claramente que parece que a guerra vai ser grande para as eleições de 2024, que a gente percebeu claramente é que o poder vai ser a ferro e fogo. E quando a fala do secretário da Educação, Gustavo Carmo, quando ele lhe disse, inclusive, que Rivelino tem o próprio CPF dele, que o Rivelino pode responder, que o Rivelino, inclusive, tem uma carga política muito grande na cidade, você acha que naquele momento era justamente...